Olá, candidatos e candidatas. Tudo bem? A dica de hoje, aqui do professor Bellinati, para a biologia da sua prova do Enem é a seguinte. Controle biológico de pragas. Você sabe para que serve? Você sabe onde ele se aplica? Então vamos lá, controle biológico de pragas. O controle biológico de pragas é interessante quando a gente tem em um campo de cultivo, normalmente uma monocultura, a proliferação de pragas. Essas pragas seriam controladas normalmente com a utilização de inseticidas. Só que os inseticidas fazem muito mal, não só para os insetos, que vão morrer, claro, mas fazem muito mal para a gente também. Já tem alguns estudos colocando ali, fazendo referência entre o acúmulo de substâncias que são componentes dos inseticidas com a causa de doenças como Alzheimer, como Parkinson, certo? E outras como tumores, cânceres. Então a gente tem que tomar cuidado no uso desse inseticida. O controle biológico de pragas seria uma alternativa. Ele consiste no seguinte: eu tenho lá uma praga, eu tenho lá, por exemplo, um inseto herbívoro comendo a folha do meu pé de soja. Eu vou colocar nessa plantação um predador deste meu inseto comedor de folha. Esse predador come o inseto comedor de folha e vai manter um equilíbrio biológico relativamente estável. Quanto maior for a população de predador, mais ele vai comer esse inseto comedor de folha, a população diminui. Então também diminuirá a população de predadores. Porém, uma outra forma de aplicar o controle biológico de pragas que é mais eficiente é a introdução de parasitas e não de predadores. Porque, afinal de contas, os parasitas são muito mais especialistas que os predadores. Esse predador que você introduziu na situação que eu citei anteriormente pode se alimentar desse inseto comedor de folha, mas ele também poderia se alimentar de outros animais. E a população desse predador poderia acabar se tornando uma praga. Então, você está solucionando um problema criando outro, não é interessante. Com a introdução de um parasita, você acaba prejudicando especificamente aquela população de insetos herbívoros. E aí você tem, então, uma segurança maior. Mas tem uma outra maneira de aplicar o controle biológico de praga, que é o seguinte: eu falei numa monocultura, certo? A gente pode fazer um consórcio ou vários tipos de vegetais sendo plantados em uma mesma área agrícola. Se eu plantar, por exemplo, um pé de café, um pé de milho, um pé de soja, um pé de algodão e diversas outras espécies, diversos outros tipos vegetais para eu poder explorar, eu provavelmente estou promovendo a atração de insetos polinizadores, a atração de insetos que vão se alimentar desses meus vegetais e também estou promovendo a atração de predadores, porque eu vou aumentar a biodiversidade local. Então, quando eu faço esse plantio combinado, esse plantio de diversos tipos de vegetais, eu atraio uma maior quantidade de espécies e não vou permitir uma explosão populacional de uma única espécie. Então, favorecendo assim o controle biológico das pragas. Beleza? Leve essa dica para sua prova que vai ser muito importante. Um abraço, tchau!